Olá, neste vídeo vamos acompanhar a demonstração de uso do extintor web para o lançamento de ordens de serviço de extintores, desde a criação de um orçamento até a finalização da OS e geração dos anexos OIP e relatório de revisão de extintores. Vamos lá, vamos começar pela criação do orçamento. E no Movimentos Orçamentos, botão Novo Orçamento. Vamos informar o cliente. Aqui a gente digita parte do nome do cliente e selecione ele na lista. Por exemplo, o web, e selecionemos o cliente extintor web. O mesmo vale para os produtos e serviços do orçamento. Aqui eu adicionarei duas recargas, uma BC e uma ABC, para a gente fazer a demonstração. Já adicionei um ABC, uma recarga de extintor ABC 4 kg. Estou adicionando uma recarga BC de 4 kg. Aqui eu informo a quantidade, vou manter um só. Teremos 2 extintores nesse orçamento. E o valor unitário que ele puxa do cadastro do produto. É possível informar outro valor aqui no momento da criação. Clique em adicionar. Pronto, temos as duas recargas no nosso orçamento. Vou salvar. Quando salvamos, vamos para a tela de resumo do orçamento. Aqui eu tenho a opção para imprimir este orçamento. Também é possível enviar por e-mail para o cliente. Aqui vamos simular que o orçamento foi aprovado e vou criar um pedido de venda. Clico em criar pedido de venda. O sistema pede uma confirmação. Sim, eu desejo criar um pedido de venda. Confirmando, já somos direcionados para a tela de resumo do pedido de venda. Para consultar todos os pedidos, eu venho no menu Movimentos, Pedidos de Venda. O que criamos agora foi o pedido de venda de número 3. Clicamos no nome do cliente para entrar no resumo do pedido. No pedido também temos a impressão dele, também é possível enviar por e-mail para o cliente. A opção que nos interessa no momento é esta aqui, criar OS extintores. O sistema vai criar para nós uma ordem de serviço referente àquelas duas recargas que a gente adicionou. A recarga de extintor tipo ABC de 4 kg e tipo BC de 4 kg. Nesse momento a gente caiu para a tela de alteração de ordem de serviço de extintores, tá? A OS já está criada para nós. Para eu consultar as OS que temos, menu extintor, OS extintor. OS de número 3 que a gente criou agora, ela veio a partir do pedido número 3. Clico no nome do cliente para entrar no resumo da ordem de serviço. Neste momento vamos fazer a simulação da triagem dos extintores, ou seja, o recebimento deles dentro da oficina, tá? Para isso a gente vai editar o OS. E vamos editar item por item, dando a entrada deles na oficina. Primeiro passo, informamos o número do cilindro. Eu vou preencher todos esses campos com dados fictícios e vou explicando cada um deles. O cilindro é o número do recipiente do extintor, do casco dele. O patrimônio seria o número do patrimônio do extintor dentro do cliente de vocês. Não é obrigatório o preenchimento deste campo.
O tipo capacidade, ele já puxou conforme o produto que informamos lá no orçamento ou no pedido, se a gente pode criar também diretamente um pedido, não precisa obrigatoriamente existir um orçamento antes. O local onde está localizado esse extintor, por exemplo, ele está na garagem. O selo em metro anterior é o número do selo em metro que está no extintor colado da manutenção antiga, antes de passar pela nova manutenção na oficina de vocês. O preenchimento também não é obrigatório. A data do serviço, ele já puxa a data de hoje, é a data que a gente está realizando essa manutenção. A data do próximo serviço, ele já puxa o vencimento para daqui a 1 ano. O ano que foi realizado o teste hidrostático, vamos simular que foi realizado em 2021. E a validade ele já puxa automaticamente 5 anos. A marca do extintor. Aqui já existem umas marcas pré-cadastradas. Se houver alguma que trabalham e não está nessa lista, é possível cadastrar. Teremos um outro vídeo explicando sobre esses cadastros. O vistoriador, quem está fazendo esse lançamento. O preenchimento também não é obrigatório, mas se quiser preencher com o nome do usuário que está fazendo isso, pode preencher. O projeto é a numeração do projeto de fabricação desse cilindro. A norma também, a norma de fabricação desse cilindro. O campo firma é um campo para vocês botarem o nome da empresa de vocês, ou por exemplo, se vocês receberam um extintor para fazer manutenção agora este ano e ano passado foi um concorrente que fez essa manutenção, vocês podem pôr o nome do concorrente aqui para ter mais umas opções de rastreamento. Quanto mais tu informa, mais informação tu vai ter para consultar depois. Também não é obrigatório o preenchimento. O ano da fabricação do extintor, vou botar um ano aleatório aqui. O nível da manutenção que está sendo realizado. A capacidade extintora desse extintor. O campo lote de agente extintor a gente não vai informar agora, a gente vai ver na tela de apontamento, quando a gente informar para o sistema qual a manutenção que foi realizada. E caso seja um extintor novo, a gente tem a opção para informar o número do selo em metro de fábrica aqui nesse campo. Como não é, eu vou deixar em branco. Aqui também temos a opção para já definir se eu vou trocar o agente extintor desse recipiente ou se eu vou rastrear, se eu vou reaproveitar o agente extintor desse recipiente. Esse aqui eu vou marcar como rastreado, questão de exemplo. Eu vou salvar e sair. O mesmo deve ser feito para cada um dos extintores que compõem a ordem de serviço. Agora que lançamos todos os extintores da ordem de serviço, vou salvar a OS. Nesse momento já temos o relatório de recarga em branco. O que o pessoal costuma fazer é gerar esse relatório em branco, mandar junto com os extintores para a oficina. Lá eles preenchem a caneta, esse documento, e depois é passado a limpo na tela de apontamento do sistema. Vamos simular que esses extintores agora passaram pela manutenção na oficina. Agora eu vou entrar no apontamento. No apontamento eu vou dizer para o sistema se foi realizada alguma troca de peça, quais os selos do Inmetro que foi utilizado em cada um dos extintores.
e se foi trocado ou não o agente extintor. Clique em apontamento. Aqui no apontamento. Eu vou esconder o menu lateral para tornar mais fácil a visualização. À esquerda eu tenho a lista dos extintores da ordem de serviço. E à direita o painel com as informações do extintor selecionado. Nesse primeiro painel é um resumo do que a gente informou lá no recebimento, na triagem do extintor. Se precisar editar alguma coisa, pode ser editado aqui, nesse momento. Este primeiro item está marcado para rastrear, reaproveitar o agente extintor. Então eu não preciso informar qual lote de agente extintor, não é obrigatório. Para caso estão começando o sistema agora e para não precisar cadastrar todos os seus lotes retroativos, não é obrigatória essa informação. Mas se quiser cadastrar e informar, não tem problema nenhum. Aqui a legenda de peças que estão sendo trocadas nesse extintor. Essas que já vêm marcadas a gente chama de legenda padrão, que pode ser alterado lá no cadastro da legenda. Também teremos um vídeo separado só para isso. Ou seja, essa legenda padrão diz para o sistema que toda manutenção de extintor vai ser trocado essas peças aqui, para não ter a necessidade de em toda manutenção vir aqui e ter que marcar um por um. Aí se houver alguma troca específica de alguma peça, é só vir e marcar. Um painel referente a ensaio hidrostático, manutenção nível 3, se for o caso de execução. E aqui um campo para condenar o extintor, caso venha ter algum problema que esse extintor precisa ser condenado. Eu venho, marco condenado, seleciono o motivo da condenação, onde esses motivos podem ser cadastrados ou alterados conforme a necessidade. Seleciono um dos motivos e salvo. Assim o sistema também vai gerar um laudo de condenação desse extintor. Vamos manter ele como aprovado. E um campo de observação desse extintor. Vou salvar. No momento que a gente salva, ele já pula a seleção para o próximo item da lista. Agora a gente faz o mesmo procedimento com o segundo extintor. Vou clicar em salvar. O sistema validou aqui para mim. Como eu tenho troca de agente extintor marcado, eu tenho que informar de qual lote eu estou consumindo essa troca. Eu vou selecionar um aqui que a gente tem como exemplo cadastrado para demonstração. E vou salvar. Agora a gente já disse para o sistema que a gente está trocando o pó e consumindo daquele lote. Agora a gente pode aplicar a sequência de selos do Inmetro. Aqui ele puxa o último utilizado e define aqui para mim que eu possa utilizar a partir desse. Se eu precisar digitar manualmente o primeiro selo, por exemplo, quero nessa OS utilizar do 1500 em diante. Clique em aplicar. Ele aplicou o 1500, 1501 e quanto mais extintores tivesse SOS, ele ia aplicando sucessivamente. A aplicação dos selos é o último passo que precisa ser feito no apontamento. Eu clico em voltar. E agora aqui no relatório de manutenção de extintores, eu tenho preenchido tudo que foi preenchido lá. Nesse caso aqui, esses campos que continuam em branco é referente a CO2. Como não tivemos nenhum preenchimento de CO2, eles mantiveram em branco aqui. O selo do Inmetro que a gente utilizou. Claro, esse número é só exemplificativo, não é um número real. E a legenda de peças. E aqui no botão etiquetas, nós temos a geração da etiqueta de manutenção dos extintores. Esse é um dos modelos disponíveis para o sistema. Nesse modelo aqui a gente tem esse espaço reservado para o logotipo da empresa.
aqui o QR Code ou código de barras conforme a configuração. Ele vai gerar uma etiqueta para cada extintor. Agora podemos finalizar a OS clicando no botão finalizar. Pronto, a nossa OS está finalizada. Voltando aqui no menu extintor, OS extintor, ela não está aqui mais listada, é a nossa OS número 3. Isso porque aqui no filtro, por padrão, ele busca apenas os status de OS aberta, para facilitar o trabalho de quem está lançando aqui, não ter que localizar uma OS no meio de tantas. Eu posso buscar por todas ou apenas as finalizadas e clicar em buscar. Aqui está a nossa OS número 3, finalizada. Com ela finalizada, a gente então tem alimentado o anexo O e o anexo P, e também o relatório de revisão de extintores. Vamos começar pelo anexo O. Menu extintor, anexo O. Seleciono o período. A nossa OS foi criada em novembro, então vamos selecionar novembro inteiro aqui. Gerar relatório. Esse relatório é preenchido conforme todas as OS finalizadas. Como a gente só tem uma OS finalizada, a gente só tem um registro aqui. No dia 28, OS número 3. Número da nota fiscal eu não preenchi lá na tela de edição da nota na tela de edição da ordem de serviço, desculpe. Deixei em branco lá. Temos um extintor ABC e um ABC. Utilizado um total de 2 selos, a sequência de selos utilizada, total de 2 extintores. E aqui um total geral, conforme tiver mais OS preenchendo esse relatório. Aqui a numeração sequencial de selos que a gente tem cadastrado no nosso cadastro de lote de selos. Nesse exemplo a gente tem um lote de selos que vai do número 1000 ao 2000. E eu consumi do 1500 ao 1501. Peguei um número aleatório lá dentro. O correto deveria ter começado pelo número 1000 mesmo, só para demonstrar lá que podia ser digitado. Caso vocês já tenham um lote de selos em andamento na hora de iniciar o uso do sistema, é possível fazer isso daí. E menu extintor, anexo P. Também vou selecionar o período do mês de novembro inteiro. Gerar relatório. Aqui também tem um resumo do nosso lote de selos do Inmetro. Extintor com carga de pó químico BC. A gente fez um de 4 kg. Manutenção nível 2. Quantidade 1 num total de 4 kg. Aqui sobre o lote de agente extintor. O nosso lote de exemplo cadastrado ele tem 1000 kg. E foi consumido os 4 kg desse único extintor que a gente tem lançado. Ainda temos em estoque 996 kg. Ele vai calcular isso para nós conforme a geração mês a mês. E pó químico ABC, como a gente não fez a troca, a gente reutilizou, reaproveitou aquele pó, rastreou ele. Aqui mostra só como quantidade reutilizada. E conforme os tipos de extintores que a gente for preenchendo nas OS e for finalizando, ele vai alimentando o anexo P para nós. Certo. Agora, menu utilitários relatórios, extintor barra mangueira, revisão de extintores. Aqui eu consigo consultar os extintores por período de vencimento da manutenção. Por exemplo, esses dois extintores que a gente fez agora nessa OS número 3, foi realizado em novembro de 2022 a manutenção deles. Eles vão vencer lá em novembro de 2023. Então digamos que eu chegue ali em finalzinho de outubro de 2023, quero orçar essa manutenção para os clientes.
Eu vou filtrar aqui os extintores que vão vencer nesse período. Aqui eu posso filtrar por uma cidade específica, selecionando o estado antes, um cliente específico ou um vendedor específico. Todos esses filtros são combinados também. Eu quero filtrar só pelo período de vencimento, não quero nada mais além disso. Vai listar tudo que vence dentro desse período. Clique em gerar relatório. Então eu sei que em novembro de 2023 eu tenho estes 2 extintores vencendo para fazer a manutenção. Sabendo disso, o que pode ser feito também? Eu posso criar um orçamento, menu movimentos, orçamentos. Vou clicar em novo orçamento e vou selecionar o cliente, extintor web. Aqui, em vez de informar item a item, eu vou vir aqui nessa opção, carregar extintores vencendo até. Até quando? Esses extintores que estamos usando de exemplo vão vencer em novembro de 2023. Simulamos que a gente está lá no início de novembro e vou orçar esses orçamentos, essas recargas para o cliente. Informei aqui o período de vencimento, a data final de vencimento e clique em carregar. Ele já criou para nós um orçamento com essas recargas. Aqui ele até informou mais para nós porque já tinha os outros cadastrados como exemplo e também um mais anterior que vencia no mês anterior. Não tem problema, vamos manter eles aqui. Vou criar o pedido de venda. E aqui em criar OS extintores, ele já cria um OS para nós, conforme os dados que foram preenchidos lá anteriormente. Daí essa parte da triagem fica muito mais facilitada. É possível ir diretamente para a tela de apontamentos. Bom, essa seria a nossa demonstração, desde a criação do orçamento, a criação do pedido de venda, a criação da ordem de serviço a partir do pedido, o lançamento, a finalização dela e os relatórios. Também vimos como criar um orçamento já adicionando os extintores que estão vencendo do cliente. Qualquer dúvida, estamos à disposição no nosso suporte no WhatsApp.